E no vídeo de hoje, o terceiro episódio do livro Torturado por Amor a Cristo, escrito por Richard Wurmbrand e publicado no ano de 1976. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Pregando em acampamento russo. Trabalhamos com os russos não somente através do testemunho pessoal. Foi-nos possível também trabalhar em pequenas reuniões. Os russos eram maníacos por relógios. Roubavam-nos de todo o mundo. Paravam os homens nas ruas, os quais tinham de lhes entregar seus relógios. Podiam se ver russos com vários relógios em cada braço. Era possível ver uma oficial russa com um despertador pendurado ao pescoço. Nunca tinha tido relógios anteriormente e não podiam contentar-se com poucos. Os romenos que desejassem um relógio tinham que ir ao acampamento soviético para comprar um roubado, algumas vezes comprando o seu próprio relógio. Desta maneira, era comum romenos entrarem no acampamento russo. Nós da igreja subterrânea tínhamos um bom pretexto, o de comprar relógios para também podermos entrar. Escolhi como minha primeira tentativa para entrar e pregar no acampamento russo um dia festivo para a igreja ortodoxa, o dia de São Pedro e São Paulo. Entrei na base militar como que pretendendo comprar um relógio. Disse que estava caro, outro muito pequeno, outro grande demais. Muitos soldados me rodearam tentando vender-me algo. Então, em tom de brincadeira, perguntei-lhes: alguém aqui se chama Pedro ou Paulo? Alguns tinham estes nomes. Então disse-lhes: vocês sabem que hoje é o dia em que sua igreja ortodoxa homenageia São Paulo e São Pedro? Alguns dos mais idosos sabiam disso. E continuei: vocês sabem quem eram Pedro e Paulo? Ninguém sabia. Comecei a contar acerca desses apóstolos. Um dos soldados mais velhos me interrompeu e observou: você não veio comprar relógios. Você veio nos falar sobre a fé. Sente-se aqui conosco e nos fale. Mas seja muito cauteloso. Sabemos de quem nos precaver. Estes ao meu redor são todos de confiança. Quando eu colocar a mão no joelho, deve falar unicamente sobre relógios. Quando removê-la, pode recomeçar sua mensagem. Uma turma grande estava ao meu redor e lhes contei a respeito de Paulo e de Pedro, a respeito de Cristo, por quem esses apóstolos morreram. De vez em quando entrava uma pessoa em quem não tínhamos confiança. O soldado colocava a mão no meu joelho e imediatamente começávamos a falar sobre relógios. Quando aquela pessoa saía, continuava pregando a respeito de Cristo. Esta visita foi repetida muitas e muitas vezes, com o auxílio dos soldados russos crentes. Muitos dos seus camaradas encontraram a Cristo como o Salvador pessoal. Milhares de evangelhos foram distribuídos secretamente. Muitos de nossos irmãos e irmãs da igreja subterrânea foram presos e açoitados rigorosamente por isto, mas apesar de tudo, nunca traíram a nossa organização. Durante este trabalho, tivemos o prazer de nos encontrar com irmãos da igreja subterrânea russa e ouvir suas experiências. Acima de tudo, víamos nelas os feitos de grandes santos.
tinham eles passado através de tantos anos de doutrinação comunista. Alguns haviam passado pela universidade comunista, pelas universidades comunistas, mas como o peixe vive em água salgada e apesar disso não se torna também salgado, assim eles passaram pelas escolas comunistas, conservando suas almas limpas e puras em Cristo. Esses crentes russos tinham a alma tão belas. Eles diziam: sabemos que a estrela, com o martelo e a foice que usamos em nossos gorros, é a estrela do anticristo. Diziam isso com grande tristeza. Muito nos ajudaram a divulgar o evangelho entre os outros soldados russos. Podíamos dizer que eles tinham todas as virtudes cristãs, menos a da alegria. Esta eles tiveram apenas na conversão, depois desapareceu. Preocupava-me muito a este respeito, até que perguntei a um batista: como é que você não demonstra alegria? Respondeu: como posso ser alegre quando tenho de esconder do pastor da minha igreja que sou um verdadeiro crente, que vivo de oração e tento ganhar almas para Cristo? O pastor da igreja é um informante da polícia secreta. Somos espionados uns pelos outros e os pastores traem o rebanho. Existe bem profunda em nossos corações a alegria da salvação, mas esta alegria externa que você tem, não mais podemos tê-la. O cristianismo tornou-se dramático entre nós. Quando vocês do mundo livre conquistam uma alma para Cristo, ganham um membro para uma igreja que vive tranquila. Nós, quando vemos um aceitar a Cristo, sabemos que ele pode muito bem ser preso e que seus filhos podem tornar-se órfãos. A alegria de trazer alguém para Cristo sempre se mescla com a preocupação de que um preço há de ser pago. Encontramos nos crentes da igreja subterrânea um tipo de todo diferente. Aqui tivemos muita surpresa. Como existem muitos que pensam ser crentes quando na realidade não são, assim encontramos entre os russos muitos que pensam ser ateus quando realmente não são. Encontrei-me com um casal de escultores russos e quando lhes falei a respeito de Cristo, responderam-me: não, Deus não existe. Nós somos besbonik, ateus. Entretanto, vamos contar-lhe uma coisa interessante que nos aconteceu. Estávamos trabalhando em uma estátua de Stalin. Durante o trabalho, minha esposa perguntou: marido, e quer dizer do polegar? E que dizer do polegar? Se não pudéssemos colocar o polegar de encontro aos outros dedos, se os dedos da mão fossem como os dos pés, não poderíamos segurar um martelo, um macete, ferramenta alguma, um livro ou um pedaço de pão. A vida humana seria impossível sem este pequeno polegar. Agora, quem foi que fez este polegar? Ambos aprendemos marxismo na escola e sabemos que o céu e a terra existem por si mesmos. Não foram criados por Deus. Desta forma aprendi e assim creio. Mas se Deus não criou o céu e a terra, bastaria que tivesse criado só o polegar para ser digno de louvor por esta coisinha diminuta. Louvamos Edison, Bell e Stephenson, que inventaram a lâmpada elétrica, o telefone, o trem e outras coisas. Mas por que não devíamos louvar aquele que inventou o polegar? Se Edilson não tivesse polegares, nunca teria inventado nada. Logo, só pode ser justo adorar a quem que fez os polegares. O marido zangou-se, como os outros muitas vezes ficam quando as esposas são mais espertas que eles. Não diga asneiras. Você aprendeu que não existe Deus.
Você nunca poderá saber se o nosso lar está sendo invadido e se cairemos ou não em dificuldades. Ponha em sua cabeça, uma vez por todas, que não existe Deus. No céu, o que há é ninguém. Ela respondeu: isto é mais interessante ainda. Se no céu existisse o Deus onipotente, no qual, pela sua estupidez, nossos antepassados creram, seria natural que tivéssemos polegares. Um Deus todo-poderoso pode fazer todas as coisas, logo, ele pode fazer polegares também. Mas, se há ninguém no céu, de minha parte estou decidida a adorar de todo o meu coração esse ninguém que fez os polegares. Desta forma, tornaram-se adoradores desse ninguém. Sua fé nele aumentou com o tempo, crendo que ele era o criador não somente dos polegares, como também das estrelas, flores, crianças e tudo quanto é belo na vida. Exatamente o que acontecia com os atenienses do tempo de Paulo, que adoravam o Deus desconhecido. Esse casal ficou muito contente ao ouvir de mim que sua fé era correta, que no céu não existe mesmo uma pessoa em carne, e sim Deus, que é espírito, espírito de amor, sabedoria, verdade e poder, que os amou de tal maneira que mandou seu único filho para se sacrificar por eles na cruz do Calvário. Eles, sem saber, eram crentes em Deus. Apenas tive o grande privilégio de conduzi-los a um degrau mais elevado, a experiência da salvação e redenção. Certa ocasião, ao encontrar uma oficial russa na rua, aproximei-me dela e pedi desculpa. Eu sei que é falta de educação alguém aproximar-se de uma senhora desconhecida na rua e lhe falar. Entretanto, sou um pastor e minhas intenções são sinceras. Desejo falar-lhe acerca de Cristo. Ela me perguntou: você ama Cristo? Eu disse: sim, de todo o coração. Então ela me abraçou e me beijou muitas vezes. Como pastor, foi para mim uma situação desagradável. Beijei-a também, esperando que as pessoas que estavam vendo esta cena pensassem que éramos parentes. Ela exclamou: eu também amo a Cristo. Levei-a para nossa casa. Lá descobri com surpresa que ela nada sabia acerca de Cristo. Absolutamente nada, com exceção do nome. Mesmo assim ela o amava. Não sabia que ele era o Salvador, nem o que significava a salvação. Não sabia onde, quando ele viveu e morreu, não conhecia seus ensinamentos, sua vida e seu ministério. Ela era para mim uma curiosidade psicológica. Como se pode amar alguém quando apenas o nome é conhecido? Quando lhe perguntei, ela respondeu-me: quando criança, fui ensinada a ler por figuras. Para a letra A havia um abacate, para o B uma beterraba, para o C um ginásio. Foi-me ensinando o dever santo, e aí quando eu entrei no ginásio, foi me ensinando o dever santo de defender minha pátria comunista. Ensinaram a respeito da moral comunista, porém não sabia que fosse um santo dever ou moral. Necessitava de uma figura para expressá-los. Eu sabia que nossos antepassados tinham tido uma figura para cada coisa bela, adorável e verdadeira na vida. Minha avó sempre se prostrava diante de uma figura, dizendo que ela era a de alguém chamado Cristo. Então eu aprendi a amar este nome só por si. Este nome tornou-se tão real para mim, só pronunciá-lo dava-me muita alegria. Ouvindo-a falar, lembrei-me do que estava escrito em Filipenses, que a seu nome todo joelho se dobrará. Talvez, por algum tempo, o anticristo possa tirar do mundo o conhecimento de Deus, mas há poder no simples nome de Cristo, e este levará homens à luz. Ela alegremente encontrou a Cristo em minha casa e agora, aquele nome que amava, vive em seu coração.
Toda a cena que vivi com os russos foi cheia de poesia e de profunda significação. Uma irmã que divulgava o evangelho em estações ferroviárias deu-me deu meu endereço a um oficial russo. Certa noite, ele entrou em minha casa. Era um tenente alto e simpático. Perguntei-lhe: em que posso ser útil? Respondeu-me: vim à procura de luz. Comecei a ler-lhes as partes mais essenciais das Escrituras, e ele, colocando a mão sobre a minha, ele disse: peço-lhe de todo o meu coração, não me leve pelo caminho errado. Pertenço a um povo que se tem conservado na escuridão. Diga-me, por favor, é esta a verdadeira palavra de Deus? Assegurei-lhe que era. Ouviu com atenção durante horas e aceitou a Cristo. Os russos não são superficiais em assuntos religiosos. Se combatem a religião ou se são a favor e procuram Cristo. Nisso colocam toda a alma. Por conseguinte, todo crente na Rússia é um missionário conquistador de almas para Cristo. Desta maneira, eu posso afirmar que nenhum outro país do mundo está mais preparado e mais promete para o trabalho evangélico. Os russos contam-se entre os povos da terra mais religiosos por natureza. O curso do mundo pode ser modificado se agressivamente lhes dermos o evangelho. É uma tragédia que a Rússia e os países satélites, tendo assim a ardente sede da palavra de Deus, pareçam ter sido esquecidos por quase todos os outros povos. Um oficial russo sentou-se num trem defronte de mim, e depois de lhe haver falado de Cristo por alguns minutos, veio-me com uma onda de argumentos ateísticos. Citações de Marx, Stalin, Voltaire, Darwin e outros contra a Bíblia foram apresentadas. Não me davam oportunidade de contradizê-las. Falou por quase 1 hora para convencer-me de que não existia Deus. Quando acabou, perguntei-lhe: se não há Deus, por que é que o Senhor ora quando está em dificuldades? Como um ladrão surpreendido a roubar, responde-me: como sabe que ora? Como sabe que oro? Não lhe permiti escapar. Fiz minhas perguntas primeiro. Perguntei por que o Senhor ora. Por favor, responda-me. Baixou a cabeça e admitiu. Na linha de frente, quando estávamos cercados pelos alemães, todos orávamos. Não sabíamos como fazê-lo. Então dizíamos: Deus é espírito de mãe. Oração com certeza muito boa à vista daquele que vê o coração. Nosso ministério entre os russos tem dado muitos frutos. Lembro-me de Pedro. Ninguém sabe em que prisão russa veio a falecer. Era tão jovem, talvez com 20 anos, tinha vindo à Romênia com o exército russo. Converteu-se em uma reunião subterrânea e me pediu que o batizasse. Depois do batismo, perguntei-lhe qual havia sido o verso bíblico que o impressionara mais e o havia levado a aceitar a Cristo. Disse-me que tinha ouvido muito atentamente em uma das nossas reuniões secretas, quando li em Lucas 24 a história de Jesus, encontrando 2 discípulos que iam para Emaús. Quando se aproximaram, ele fez como se fosse adiante. Pedro afirmou: fiquei a pensar que Jesus fez isso. Certamente queria permanecer com seus discípulos. Por que então deu a entender que desejava ir adiante? Minha explicação foi que Jesus é delicado. Queria saber com toda certeza se era desejado. Quando viu que era bem-vindo, alegremente entrou na casa deles. Os comunistas são indelicados. Entram com violência em nossos corações e nossas mentes. Obrigam-nos a dar-lhes ouvido desde o amanhecer até a tarde da noite.
Fazem isso através de escolas, rádios, jornais, cartazes, cinema, reuniões ateísticas e por toda parte para onde o Senhor se voltar. O Senhor tem de ouvir continuamente a propaganda ateísta, quer queira, quer não. Jesus respeita a nossa liberdade. Gentilmente bate à porta. Ele me conquistou por sua delicadeza. Esta diferença brusca entre o comunismo e Cristo convenceu-o. Não foi esse o único russo que se impressionou com esse aspecto do caráter de Jesus. Como pastor, eu nunca havia pensado dessa maneira. Depois de sua conversão, Pedro, arriscou sua liberdade e sua vida muitas vezes contrabandeando literatura cristã e auxílio que a igreja subterrânea da Romênia mandava para a igreja da Rússia. Finalmente foi apanhado. Sei que em 1959 ainda estava preso. Terá morrido? Será que já se encontra no céu? Ou está continuando o bom combate na terra? Não sei. Somente Deus sabe onde hoje ele está. Como ele, muitos outros não apenas se converteram. Nunca devemos parar ao conquistarmos uma alma para Cristo. Por esse meio, a gente fez apenas metade do trabalho. Cada alma conquistada para Cristo deve ser transformada em uma conquistadora de outras. Os russos não apenas se convertiam, como se tornavam missionários da igreja subterrânea. Eram arrojados e afoitos por Cristo. Sempre diziam que era muito pouco que podiam fazer por Cristo, que por eles morrera. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.